Fala galera, meu nome é Lucas Portela e nesse vídeo eu vou te contar 15 fatos sobre o curso de Direito, principalmente para quem está em dúvida ainda do que seguir de faculdade, e também ao final desse vídeo eu vou dar umas dicas extras para quem já decidiu que vai seguir a carreira jurídica. O primeiro fato que você tem que saber é que o curso de Direito de fato te dá um leque de oportunidades, ou seja, uma vez formado em Direito você pode seguir muitas carreiras jurídicas que são totalmente diferentes entre si. Você não necessariamente será somente advogado, juiz ou delegado de polícia. Uma vez formado em Direito, você pode ser um procurador de justiça, você pode ser um defensor público, um promotor de justiça, um oficial de justiça, um analista do judiciário, um técnico, um assistente jurídico, você pode ser diplomata, você pode trabalhar em cartórios extrajudiciais, você pode trabalhar em prefeituras, etc. Ou seja, é uma ampla variedade mesmo de profissões que você pode seguir uma vez formado em Direito. Fato número 2. O Direito é um curso para quem é muito questionador. Se você ainda se pergunta se você possui o perfil do curso, basta você fazer uma autoanálise aí da sua personalidade, da sua pessoa e verificar se você sempre foi alguém que sempre questionou tudo, que nunca aceitou muito bem as coisas serem de tal maneira e não de outra, que sempre se perguntou a origem das coisas e por que elas têm que ser daquele jeito. Se você possui esse perfil, se você sempre foi muito questionador e você possui também uma mente muito aberta e gosta de ouvir opiniões e gosta de debater suas ideias, com certeza você possui o perfil do curso. Fato número 3. Tudo bem se você for uma pessoa tímida. Muita gente pensa que o curso de Direito não acomoda pessoas que são tímidas, mas eu posso te garantir que isso não é um requisito necessário para sua formação. Pelo contrário, como eu disse antes, o curso também possui carreiras que não exigem que você fale bem e não exigem de você uma boa oratória. Você pode muito bem possuir um cargo com uma alta remuneração que não exija que você fale com ninguém, que você somente faça o seu serviço, isso principalmente aí na carreira pública. É claro que a faculdade vai te exigir em algum momento que você fale, que você faça uma sustentação oral, que você apresente um seminário, que participe de um júri simulado, mas isso não será para sempre na sua vida se você é uma pessoa muito tímida. Mas eu também posso te garantir que a faculdade ela vai te fazer perder um pouco essa timidez. Eu era uma pessoa muito tímida no começo da faculdade e eu fui superando isso ao longo do tempo. Então você também vai superar isso se você for uma pessoa tímida como eu era. Fato número 4. Não precisa ler tanto assim. Muita gente pensa que a vida do estudante de Direito é somente a leitura, mas isso não é necessariamente uma verdade. É claro que a gente tem um contato muito maior com os livros do que os outros cursos, porque a faculdade de Direito, o curso de Direito não possui matérias práticas, ou seja, a gente não vai para laboratório como qualquer curso da saúde vai, e a gente também não tem pesquisa de campo, como por exemplo a agronomia. Então a nossa vida de fato é ter um contato maior com os livros, mas não necessariamente a leitura será algo pesado, sabe, na sua formação. Você pode tranquilamente passar pela faculdade de Direito lendo e estudando somente o básico como qualquer outro curso. Isso não será uma exigência muito grande em cima de você, mas claro, se você já gosta de ler, melhor ainda. Se você não gosta, eu não tinha muito hábito de ler antes da faculdade e eu passei a ter esse hábito somente para estudar mais aquilo que eu gosto, sabe? As outras matérias que eu não gostava, eu lia por cima, mas não necessariamente ficava noites debruçado em cima de livro como as pessoas pensam. Então, fique tranquilo em relação a isso também. Fato número 5. Escrever bem é fundamental. Apesar da leitura não ser uma coisa tão obrigatória como eu estava falando antes, não ser uma exigência muito grande, a boa escrita é sim necessário, é sim essencial para qualquer profissão que você for seguir dentro do mundo jurídico. Então, se você já conhece bem a língua portuguesa, sabe os erros de ortografia que você comete, conhece bem a norma escrita, as regras gramaticais, etc., você com certeza vai estar à frente de todos os outros estudantes que não sabem disso. Fato número 6. Você não precisa decorar todas as leis do Brasil. Muita gente pensa também que o estudante de Direito tem que decorar todas as leis e legislações existentes, mas isso é humanamente impossível. Todo estudante de Direito carrega um livro que a gente chama de Vade-Mecum, que é um livro desse tamanho, é um desses aqui que está aqui em cima, que nada mais é do que um compilado de leis, e as pessoas vêm aqui e ele fala: nossa, você sabe tudo isso, você já decorou tudo isso, e isso é humanamente impossível. Então fique tranquilo se essa é uma preocupação sua, porque eu sei que de algumas pessoas você não vai precisar decorar leis, você não vai precisar decorar tudo para uma prova. É claro que em algum momento você vai ter que saber mais ou menos o que fala tal código, o que fala tal artigo, mas isso não é uma exigência para sua formação. Fato número 7. As disciplinas introdutórias são chatas. Isso é uma verdade que muita gente fala, mas as disciplinas iniciais do curso de Direito são realmente bem massivas e entediantes, sabe? Isso ocorre porque a gente nunca teve contato com esse mundo jurídico e ele possui umas expressões meio difíceis no começo, né, que a gente fica bem perdido. Mas sabe o que eu fazia para livrar desse pensamento, sabe? De, nossa, meu Deus, que coisa chata que eu tô estudando. Toda vez que eu pensava nisso, eu lembrava do ensino médio, porque eu odiava ter que estudar matemática, química, física, geometria, todas essas coisas relacionadas às exatas. Então, toda vez que eu tinha esse sentimento de tédio, de não aguentar mais estudar aquilo,
eu lembrava que pelo menos eu estava estudando uma coisa que eu quis, que eu escolhi, e não uma coisa que eu realmente odiava, como é matemática. Fato número 8. As bases de todas as disciplinas são iguais. Como eu estava falando, as disciplinas iniciais são realmente chatas, mas depois que você pega o jeito, você vai conseguir solucionar qualquer coisa, basicamente, porque as disciplinas possuem um fundamento, uma base, uma estrutura muito parecida. Aquela parte principiológica ali do direito, de todas as matérias, é quase a mesma coisa. Então você pode até ir para uma prova sem saber nada, que você não vai tirar zero, isso eu posso te garantir, porque você sempre vai conseguir encher linguiça de alguma forma, sabe? Então a base é sempre a mesma, fica tranquilo que depois você pega o jeito e isso vai ficar cada vez mais fácil até o último ano. Fato número 9, você pode realizar inúmeros estágios durante a faculdade. Eu acredito que o curso de Direito é o único que te dá essas oportunidades, porque justamente por permitir todas aquelas profissões, ele também permite que você faça estágio em diversos lugares. Eu vou citar alguns, como por exemplo o Ministério Público, a Defensoria Pública, você pode fazer estágio numa delegacia de polícia, na prefeitura, no PROCON, no cartório de registros da sua cidade, ou seja, são infinitas possibilidades onde você pode estagiar, e isso é muito bom, porque a maioria dos estágios de direito são remunerados, você pode fazer um concurso até de estágio para você ficar entre os mais bem colocados, etc. Então, em relação a isso, o curso de Direito é muito bom porque ele permite que qualquer estudante tenha uma boa remuneração aí durante a faculdade e, ao mesmo tempo, você vai estar tendo contato com a prática, que é muito importante também. Como eu disse, eu acredito que o curso de Direito é o único que permite isso, porque os outros, pelo menos analisando os meus colegas de outros cursos, demoraram muito tempo, foi somente no final da faculdade para começar a realizar um estágio. E eu, pelo contrário, no segundo ano já estava dentro de um escritório de advocacia, depois fui para o Ministério Público e foi muito bom para mim. Fato número 10. É necessário você se especializar. O curso de Direito, por ser muito amplo, vai te dar uma visão geral sobre todas as disciplinas, direito civil, direito criminal, consumidor, trabalhista, previdenciário, etc. Então você nunca vai ter um contato muito profundo com todas as matérias, porque isso seria impossível também. Então, uma vez formado o curso, sabe, a carreira jurídica exige que você se especialize, que você faça uma pós-graduação em determinada área, principalmente para quem quer advogar. Quem vai seguir a carreira pública não necessariamente precisa fazer uma pós-graduação, mas isso conta pontos, né, na hora de desempatar um concurso público. Por exemplo, se você possui um mestrado, se você possui uma pós, um doutorado, isso sempre te fará estar na frente dos outros candidatos num certame público. Então, o curso de Direito exige que depois da faculdade você faça sim uma pós-graduação e se especialize em alguma área. Fato número 11, você pode estudar no exterior. Como eu estava falando de pós-graduação, essas especializações, doutorados e mestrados, podem ser realizados principalmente em Portugal, na Espanha e na Argentina, que é onde a maioria das faculdades de Direito possui convênios internacionais com instituições portuguesas, espanholas e etc., e que permite que qualquer pessoa formada em Direito, ou ainda mesmo sendo estudante, vá para o exterior e tenha uma experiência internacional, faça um intercâmbio mesmo estudantil, né, cultural, e isso é muito bom porque acho que o curso de Direito também é um dos únicos que fornece uma gama assim tão ampla de oportunidades. Existe inclusive pessoas que prestam o Enem para Portugal, na faculdade de Direito de Coimbra, do Porto e etc. Então, para vocês perceberem já que, de fato, o Brasil possui uma parceria muito forte, principalmente com Portugal, o direito brasileiro e o direito português diferem bastante, mas existem inúmeras oportunidades dentro dessa área para quem pensa em estudar no exterior e fazer um intercâmbio. E a faculdade geralmente também possui convênios, então é muito tranquilo. Eu conheço várias pessoas que já foram, já voltaram, inclusive fizeram o que chama de graduação sanduíche, que é você fazer metade da faculdade aqui e metade da faculdade no exterior. Então vale a pena pesquisar sobre isso se você ingressar no curso de Direito, para você já ir vendo desde o começo da faculdade sobre essas oportunidades. Fato número 12. No final da faculdade você vai ter que realizar o que a gente chama de estágio obrigatório. Muitas faculdades de Direito possuem núcleos de prática jurídica, que é onde os estudantes dos últimos anos realizam um estágio obrigatório, que nada mais é do que uma disciplina, um requisito para que você possa se formar, para que você possa pegar o seu diploma. Esse estágio obrigatório geralmente envolve o atendimento ao público, ou seja, você vai estar quase saindo da faculdade, você precisa ter uma experiência com alguma pessoa, com a população mesmo, que vai te procurar para solucionar algum problema jurídico. Então, essas pessoas que não têm condições de contratar um advogado, que não têm condições de pagar por uma boa defesa jurídica, vão até os núcleos das universidades e buscam ajuda jurídica,
e quem vai fornecer essa ajuda é você. Isso lá no 5º ano, no 4º ano, a depender da faculdade que você está fazendo. O estágio obrigatório é uma experiência muito boa, você realmente aprende muita coisa ali na prática mesmo, na hora de atender uma pessoa, e isso faz parte da formação de qualquer profissional dentro do direito. Fato número 13, você precisa fazer uma prova se você quiser advogar. Também no final da faculdade, se você decidir que você vai ser um advogado, que você vai seguir a carreira da advocacia, você precisa passar no famoso exame da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. É uma prova tanto quanto difícil, depende aí, ela possui 2 fases, né? Você vai ter que estudar para a primeira fase, passando na primeira fase você vai ter que fazer a segunda fase. A primeira fase é composta de 80 questões objetivas, né, de marcar X, e a segunda fase é constituída de uma prova prática profissional, que a gente chama, que nada mais é do que uma redação. Você tem que fazer uma redação ali, você tem que elaborar uma peça jurídica e responder 4 questões. Fato número 14. Existe demanda para professores dentro do curso de Direito. O Brasil é o país que mais possui faculdades de Direito no mundo, são atualmente cerca de 1.500 faculdades e exige uma demanda enorme para professores, né, para que professores possam dar aulas nessas universidades. Então, se você quer seguir uma carreira acadêmica, se o seu sonho é ser professor e você possui talento para isso, sabe que você pode ser remunerado muito bem dentro das universidades particulares e públicas de direito e que esse é um caminho também, uma opção para quem está em dúvida ainda do que fazer depois da formação. Fato número 15 e último fato, o curso de Direito não é um curso perdido. Como assim? Mesmo que você se forme e decida não atuar, né, na área jurídica, mesmo que você se forme e decida que não vai trabalhar com isso, todo o conhecimento que você adquiriu durante a faculdade será extremamente útil para o resto da sua vida. Isso porque a maioria das outras áreas, a maioria das outras profissões exigem e envolvem um conhecimento mínimo de direito. Então, se você sabe exigir os seus direitos, se você conhece os seus direitos e se você sabe trabalhar com toda a questão da burocracia pública, com certeza o curso de Direito não será perdido na sua vida. Além disso, você também vai conseguir compreender para o resto da sua vida as notícias da televisão, porque muita gente não sabe o que é um Congresso Nacional, como o Poder Judiciário está estruturado, o que faz o STF, o que fazem os deputados, os políticos, etc. Então, com o conhecimento de direito, você vai saber como o país funciona, e isso conta muito ponto, isso te coloca na frente de muitas pessoas, e é o que eu busco fazer aqui, sabe? Democratizar esse ensino jurídico, levar tudo isso que eu aprendi durante a faculdade, porque eu sei que tem muita gente que não sabe. Agora, se você já tem certeza que você vai cursar direito e que em breve você vai se tornar um calouro numa universidade, eu tenho algumas dicas extras para passar para você, algumas orientações para todo estudante de direito de primeiro ano. Mas primeiro eu quero que você deixe o seu like aqui e se inscreva no canal, porque isso me ajuda demais a disseminar e democratizar esse ensino que eu tento trazer aqui no YouTube. Primeira dica que eu dou, então, para quem vai ser um estudante de direito muito em breve, é não compre um vade-mecum no primeiro ano da faculdade. O vade-mecum é aquele livro enorme de leis que eu falei antes, que é um compilado de leis e que você não vai usar no primeiro ano, não precisa você comprar. Eu cometi esse erro e muitos dos meus colegas também cometeram esse erro e a gente simplesmente não usou esse enorme livro de leis no primeiro ano da faculdade, porque, como eu disse para vocês antes, os primeiros passos ali da faculdade são matérias iniciais, então você não vai ter um contato muito forte com as leis ainda. E você vai acabar perdendo esse livro, porque ano a ano ele é atualizado, né? As leis mudam de ano para ano, então se você comprar esse livro no primeiro ano, ele vai se tornar inútil, como eu tenho hoje um vade-mecum de 2016 que é totalmente inútil, que eu praticamente não usei. A segunda dica que eu dou é sobre estágios. Se você possui uma personalidade, assim, que você não gosta muito de estudar, que você não tem paciência de ficar sentado, de pegar um livro, de estudar, sabe? Se você não possui essa personalidade, faça estágio o quanto antes. Mas se você é uma pessoa que gosta um pouco de estudar, pelo menos um pouco, eu te aconselho a não realizar estágio nos primeiros anos da faculdade. Ou seja, passe o primeiro ano inteiro estudando mesmo, passe o primeiro ano adquirindo uma base, adquirindo todo aquele fundamento que eu tava falando pra vocês, porque isso vai ser absolutamente necessário pro resto da sua vida. E cara, a gente não estuda mais depois, assim, depois que a gente se forma, vem outras obrigações, vem outras responsabilidades, a gente não tem como mais voltar para trás e estudar aquelas matérias introdutórias que eu estava falando para vocês. Então, a base do direito, o conhecimento inicial ali, o conhecimento básico mesmo, é muito importante e eu aconselho que você passe o primeiro ano inteiro e o segundo ano inteiro, se for possível, estudando mesmo e absorvendo o máximo que você conseguir. A partir do terceiro ano, é necessário que você faça assim um estágio, é necessário que você vá atrás de uma experiência prática, porque isso vai mudar totalmente a sua visão do curso, isso vai te abrir também oportunidades desde já, né, desde acadêmico, e vai te fazer compreender melhor toda essa matéria que você ficou estudando. Mas novamente, isso vai muito de personalidade. Eu sempre fui uma pessoa assim que me dedicava, que gostava de estudar,
Então, no primeiro ano eu não fiz nenhum estágio, eu fiquei estudando mesmo, né, o básico ali. No segundo ano eu já fui para o escritório de advocacia, mas era um estágio que tinha apenas 4 horas de duração e foi muito bom, porque eu já tinha um conhecimento da prática ali, já estava em contato com a prática do dia a dia de um escritório de advocacia e ao mesmo tempo eu estava estudando. Então, é muito mais fácil de assimilar quando você estuda e tem uma experiência prática. Mas, repetindo novamente, é fundamental que no primeiro ano você adquira toda a base teórica do curso, porque depois você não vai mais voltar para trás, você não vai estudar mais, por mais que você queira, você nunca mais vai sentar e pegar um livro enorme assim para você ler. Depois que você se forma, você só vai consultar, fazer consultas, né, e no básico, se você já tiver essa experiência de alguma forma. E a terceira dica que eu dou para um estudante de Direito é fazer parte das instituições acadêmicas da faculdade. O que são as instituições acadêmicas? É a atlética do seu curso, o centro acadêmico e também a empresa júnior. Nem todas as faculdades possuem isso e algumas possuem com um nome diferente, mas faça parte de atividades estudantis, sabe? Seja um estudante de Direito engajado, que você realmente participa do curso, porque isso faz muita falta e é a primeira oportunidade que você vai ter de interagir mesmo com a galera, de conhecer o pessoal do seu curso. É o meio mais fácil de você fazer amigos, é participar da atlética do seu curso, da empresa júnior, do diretório acadêmico, do centro acadêmico, seja como for chamado aí na sua instituição, mas é muito bacana, é uma experiência muito edificante na sua vida e você vai sair com uma bagagem do curso de Direito totalmente diferente. Eu fiz parte da atlética, da diretoria da atlética no primeiro ano e também fiz parte do centro acadêmico por 3 anos, acredito eu. Foi uma experiência assim totalmente extraordinária e hoje eu me arrependo de não ter feito parte da empresa júnior também. Eu não sei se eu ia dar conta de tudo, mas os colegas que fizeram parte de todas essas instituições têm uma desenvoltura muito melhor, sabe, para lidar com as pessoas. E, cara, além disso tudo, além do conhecimento que você vai ter, como eu disse, é muito divertido, sabe? O seu lado de lazer ali vai estar garantido. Faz parte da faculdade você aproveitar ela de alguma forma. É a melhor maneira de estar nas festas, de ir para a calorada, de também organizar eventos dentro do curso. A gente fez inúmeros congressos, simpósios, palestras mesmo, chamava as pessoas. Então é muito bom você fazer parte de toda essa organização, de toda essa movimentação dentro do curso de Direito. E para finalizar o vídeo, eu gostaria de deixar um recado aí para você que está nesse momento de indecisão muito grande. Eu sei que é um momento da vida muito peculiar, né? Bastante difícil a gente decidir a nossa profissão para o resto da vida, mas se tem uma coisa que eu posso falar para você é não se apegue a coisas tão pequenas, como eu trouxe nesse vídeo, sabe? Não fica pensando, será que eu vou ter que ler muito? Será que eu vou ter que decorar leis? Cara, o esforço é exigido em qualquer faculdade, você vai ter que se esforçar em alguma coisa, você vai fazer coisas que você não gosta, você vai ter que estudar matérias que você não gosta também, mas não se apegue a coisas tão ínfimas assim que te impeçam de tomar alguma atitude. Eu sei que é muito importante a gente ponderar bem e sabe, uma maneira que você pode fazer isso é pesquisar o dia a dia de um advogado, pesquisar o dia a dia de um juiz, de um promotor de justiça, de um defensor público. Você pode inclusive ir ao fórum da sua cidade, sabe, visitar, conhecer de perto o dia a dia, que eu tenho certeza que esses profissionais vão te receber muito bem. E se eu puder te ajudar de alguma outra forma, se eu puder tirar alguma dúvida sua, pode comentar aqui embaixo que eu geralmente respondo todo mundo. E você também pode entrar em contato comigo através do Instagram, que é @lucasportela. Por lá eu também sempre deixo uma caixinha de pergunta nos stories, eu sempre respondo o direct de quase todo mundo. Então, se eu puder te ajudar, eu tô aqui para isso. E mais uma vez, se você ainda não se inscreveu no canal, se você não deixou o seu like, eu peço que faça isso porque me ajuda demais a disseminar esse conteúdo e também me mostra que esse conteúdo foi bom. Meu nome é Lucas Portela e eu ajudo pessoas a exigirem e entenderem melhor os seus direitos. Até o próximo vídeo.